Ô, pessoal, perdão o atraso aí, tava com complicação para entrar aqui, cara, na internet. Acho que eu atrasei um pouquinho. Peço desculpa, tá? Já podem colocar os nomes, tá? Os que forem entrando aí. Então vamos dar continuidade aqui, tranquilo, amores? Então, o bizu que eu não falei pra vocês lá no início, né? É para nós atentarmos às figuras. Claro que quando cai em prova, não vai cobrar isso de nós, né? Para diferenciarmos as figuras, tranquilo? Mas não é à toa, né? Figuras de construção de sintaxe vai mexer, né, com a estrutura da sintaxe. Repare que eu vou inverter o adjetivo, eu vou inverter, né, cara, os termos sintáticos vizinhos, né, as palavras vizinhas. Então vai mexer mais com a parte da sintaxe, né? Figuras de palavra, vocês vão ver que, né, as palavras vão sempre estar em relação, relacionando-se, né? Repare que a metáfora é quando eu comparo duas palavras, havendo entre elas relação de sentido. A metonímia, né, é quando eu vou substituir uma palavra por outra, também havendo entre elas relação de sentido, né? A catacrese é quando, né, eu vou comparar aquele termo que não tem nome, né? Eu vou nomeá-lo, comparando-o, né, com um termo que já recebe o nome. Então, né, é a metáfora que dá do uso contínuo cristaliza-se. É assim que é catacrese, beleza? Então, é importante também, né, figuras de som. Repare que as figuras de som elas vão servir, né, dentro da produção, né, para tornar a linguagem mais expressiva, para trazer um efeito sonoro, para causar, né, um efeito sonoro. Tranquilo? E assim, os nomes nunca são à toa em português. Nunca são à toa em português. Beleza? Tá? Figuras de som e figuras de pensamento. E vocês vão reparar que as figuras de pensamento, né? Elas vão estar voltadas mais à parte do pensamento realmente, não é eufemismo, eu vou suavizar aquela expressão que vai ser negativa, né, cara? Então tá mais voltado ao pensamento, o que a pessoa vai pensar, né? Vai causar um efeito ali voltado ao, né, à parte mais do pensamento, né? Então vou tentar suavizar aquela expressão, né, negativa, tranquilo. Então, agora eu não sei se o eufemismo está voltado, agora me veio, mas eu acho que o eufemismo está sim voltado ao pensamento. Depois aqui, ao decorrer da aula, nós vamos confirmar isso aqui. Tá? Então, hipálage, né, é aquela inversão da posição do adjetivo, né? A qualidade que pertence a um objeto que eu acabei atribuindo ao outro na mesma frase, na mesma sentença. Tranquilo? É isso que é hipálage. O mais chato, como eu falei com vocês, é realmente gravarmos, né? Então, é importante que vocês, quando fizerem os exercícios, estejam ao lado, né, com este, né, slide ou com uma matéria em mãos para que vocês não errem. Tranquilo? Até porque, né, uma figura de linguagem, um trecho, ele pode trazer diversas figuras de linguagem, mais de uma, na verdade. Tá? Eu vou tentar colocar para vocês também alguns textos ligados às escolas, para que vocês achem realmente, né, e tentem identificar as figuras que aparecem naquele poema, naquele trecho, naquele texto vinculado à parte literária. Tranquilo, amor? Então, empálage é a inversão do adjetivo. Eu inverti a posição do adjetivo, né? Aquela qualidade que era para ser atribuída a um objeto, eu atribuir a outro na mesma frase, tá? Depois, com os exercícios, quando nós fizermos, né, juntos os exercícios, eu corrigir com vocês os exercícios, vai ficar mais fácil de reconhecermos. Tranquilo? Deixa eu só mudar aqui. Então, a síntese, né, cara? A síntese ocorre quando há inversão violenta de parte da frase, tornando-a obscura ou muitas vezes ininteligível, certo? Não vou conseguir entender, na verdade. Mas você tinha preço, eu quando te fadigado vi acima a rua. Então, tá vendo aqui, ó, a frase, a síntese é uma inversão violenta, né, de partes da frase, a tornando-a obscura ou muitas vezes, né, ininteligível. Eu não vejo muito cair síntese, não, mas não custa nada mostrar a vocês, certo? Eu, quando te vi, né, isso, ó, fadigado, né, você não tinha preço, sei lá, é uma frase que tem que tentar colocar na ordem certa, né? Eu, né, te vi, né, fatigado, né? Esse quando, né? Vamos lá, eu te vi fatigado, né? Quando você tinha preço, não. Tem que tentar colocar na ordem aqui. Mas você repare que a frase, né? Ela está totalmente, a inversão foi violenta, tornando realmente obscura e muitas vezes ininteligível, certo? Repare que aqui é a frase
ela tem uma inversão muito brusca, né? Um cãozinho tinha o Paulo fofinho peludinho. Então aqui é mais tranquilo, né? O Paulo tinha um cãozinho fofinho peludinho. Cara, confunde-se muito, né, cara? Assim que se nós vemos aqui na verdade, com o hipérbato, né? Mas repare que assim que ela traz para nós, aponta-nos, né, cara, uma inversão muito mais brusca. Se é a brusca, né? Então repare que aqui, então, né, o cão, isso aqui dá para colocar melhor, né? Aqui o Paulo, né, tinha, né, um cãozinho fofinho, peludinho, é a frase que é mais fácil, mas realmente que houve a inversão bruta realmente, certo? Ó, o Paulo, né, tinha, a inversão foi um pouco mais brusca, né, mais violenta em relação até mesmo ao hipérbato. Tranquilo? Você tinha, né, o mais ali, né, mais eu tentando colocar essa ordem na ordem na frase na ordem certa. Depois eu volto ela aqui. Agora não estou conseguindo. Anacoluto é a falta de nexo sintático. Anacoluto é a falta de nexo sintático entre o princípio da frase e o seu fim. Não vai haver nexo na frase. Minha vida, tudo não passa de alguns, né, anos sem importância. Né? Eu, porque sou mole, você fica abusando. Então aqui, o anacoluto, na verdade, né, é a falta de nexo sintático. Né? Então, assim, meio que um termo vai ficar perdido. Então, minha vida, tudo não passa de alguns anos nessa importância. Certo? Aquele termo ali, né, ele ficou meio que perdido sintaticamente. Ó, umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, né, de tão emprestáveis. Tá vendo aqui? Ó, meio que fica, né, não há um nexo sintático. A rua onde moras, nela é que desejo morar. Né? Nela, né, desejo morar onde? Na rua, né, onde moras. Então, aqui, anacoluto, né, é a falta de nexo sintático entre o princípio da frase e o seu fim. Né? Falta um pouquinho desse nexo. Minha vida, vendo aqui, ó, né, tudo não passa, né, de alguns anos sem importância. Certo? Eu, porque sou mole, você fica abusando, né? Repare que o eu, né, o início e o final da frase, ela não tem esse nexo sintático. Isso é o anacoluto. Show? Umas carabinas que guardava atrás do guarda-roupa, a gente brincava com elas, né? De tão emprestar. Até retomo, né? Houve uma retomada aqui, né? Uma coesão referencial, elas retomam carabinas, né? E a rua onde, né, moras, nela também faz uma retomada, né, cara? Uma coesão referencial dentro do texto, retoma, né? Então, anacoluto é a falta de nexo sintático entre o princípio e início da frase, aquela expressão que vai iniciar a frase e o fim dela. Tá? Mas muitas vezes, ó, você repara que vai, né, aquele termo vai ser retomado, né? Vai haver uma coesão referencial dentro do contexto ali, da produção textual, tá? Já que nós estamos falando também de figuras de sintaxe. Show? O complicado para vocês na verdade, né, na verdade, gravarmos, né, cara, entendemos. Síntese é uma versão violenta, nós já vimos. Repare que síntese, né, cara, e pálaga, né, hipérbato e anástrofe, né, são mais ligadas a inversões mesmo sintáticas. Anástrofe, inversões simples, né, palavras vizinhas, termos vizinhos. O hipérbato, uma inversão um pouquinho mais complexa, certo? Que se confunde também, que pode se confundir. Em pálaga é só a inversão do adjetivo, né, que era a qualidade era para ser, né, para caracterizar um objeto, acabei caracterizando o outro, né, na mesma frase. E síntese, né, é uma inversão violenta que pode, muitas vezes, né, tornar a frase, né, obscura ou ininteligível. Né? Eu me confundo um pouquinho ao falar. Tranquilo? Ó? Também, né, ainda em figura de sintaxe, né, aparece para nós a silepse, né, cara? A silepse, na verdade, é a concordância ideológica, que eu não posso, de maneira alguma, né, usar esse recurso dentro de um texto objetivo. Show de bola, meus amores? Não posso, de maneira alguma. Professor, e aí palas, né, hipérbato, nem só, e anástrofe, eu posso usar essas figuras dentro, né? O pleonasmo, né? Depende do pleonasmo. No pleonasmo estilístico eu vou usar normalmente. E anástrofe, né? E aí o hipérbato, né? Isso eu posso usar? Posso normalmente. Para o corretor é até um recurso de estilo, quando o aluno, né? O candidato, né? O cara que escreve o texto, ele sabe muito bem, né, usar, né, as inversões sintáticas no texto, e, né, aquilo ali ele é tido para o corretor, né, como recurso estilístico. Então, assim, é pontuação a mais. Mas é importante saber, é importante marcar as inversões pela vírgula, é importante sempre que você for colocar um termo, né, intercalado, coloque o sempre entre vírgulas. É importante demais que nós mostremos também para o corretor, né, esse domínio linguístico, né, não só quanto à inversão sintática, mas também, né, saber inverter, né, os termos sintáticos. Tranquilo? Sempre marcando-os, né, por meio da vírgula, aquela coisa toda. Até porque isso tudo vai ser levado em consideração. Tá? O corretor de vocês é um cara que é muito, né, é um especialista realmente, né, um cara que tem mestrado, um cara que possui doutorado, um cara que vai, né, analisar todos esses recursos. Ele tem que analisar,
né, a banca sendo uma banca competente, né, cara, no caso de vocês no Enem é a VUNESP, o corretor não pode deixar, né, passar batido, né, passarem batidos esses recursos que você vai usar propositalmente para que o seu texto ganhe, né, uma pontuação mais com ele, tá? Então, ocorre, né, quando a silepse ocorre quando a concordância não é feita com as palavras, mas sim com as ideias, perdão, associada a elas, certo? Associadas a elas. Tranquilo? É a nossa famosa concordância ideológica. Eu vou fazer a concordância, né, com a ideia que o contexto me passa. Eu não vou concordar, né, com as palavras que aparecem na frase, na sentença. Tranquilo? Essa silepse, a silepse pode ser usada por nós mais, né, num contexto mais subjetivo. Por quê, professor? Né? Porque quando vocês erram, né, a concordância dentro de um texto, né, nós, corretores, apontamos como silepse. Você cometeu silepse, né, cometeu um erro de concordância. Foi de bola? A silepse pode ser de gênero, número e pessoa. E pode ser que uma frase apresente mais de uma. Tranquilo? Então, se eu falar, né, a torcida, né, foi ao estádio, né, ficaram quietos, ou ficaram, né, houve, né, uma silepse de número, porque torcida é singular, mas nos remete plural. Acabei colocando o verbo depois, né, o verbo que veio depois, né, no plural, né, sem necessidade, né. Por que eu coloquei no plural? Porque eu fiz a concordância ideológica, porque, né, a torcida, né, termo, né, sujeito simples, mas que nos indica a coletividade, né? Então, assim, sem querer, eu coloquei no plural o verbo porque eu associei, né, a turma com muitas, né, com vários, né, torcedores. Perdão. Associei torcida com vários membros, né? Então acabei sem querer colocando o verbo, né, ficaram, certo? E quietos, né? Repare que quietos também, né, marcou o número e também marcou o gênero, né? Porque turma feminino, né, eu coloquei no plural porque a ideia, né, e sempre, né, o português é machista, né, cara? Então sempre que tiver, né, um masculino entre todos, né, todas as, né, o gênero feminino, eu vou ser obrigado a colocar no masculino. Então, ali, né, essa frase, ela traz para nós a silepse de número e de gênero. Então, é importante que fiquemos atentos, porque pode aparecer, né, mais de uma silepse. Show de bola? Então, gênero, né, é discordância entre gêneros gramaticais, masculino e feminino, né? Silepse de número é a discordância envolvendo o número gramatical, singular ou plural. E a silepse pessoa é a discordância entre o sujeito expresso e a pessoa verbal. Show? Então, aqui, né, trouxe, né, os exemplos. Né? Sua Majestade foi cruelmente injusto comigo. Né? Sua Majestade é um pronome, né, de tratamento feminino. Então, qual era o correto? O correto era que nós, né, que vocês, né, que nós fizéssemos, desculpa, né, a concordância nominal, né, isso, o injusto adjetivo, concordaria com o pronome, né, de tratamento, né, Sua Majestade. Mas aqui, né, a pessoa que eu estou falando, ele é um homem, acabo, né, cara, pela ideia que me passa o contexto, né, acabo colocando o adjetivo no masculino. Eu não faço ali, né, cara, eu faço a concordância ideológica. Eu não faço a concordância, né, nominal correta, né, com a palavra que vai aparecer na frase, na sentença para mim. Acabo fazendo a concordância ideológica. Pegaram, amores? É igual aqui embaixo, né? A bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com calor intenso, né? Porto Velho, né, é o Porto Velho. Acabo colocando no feminino por quê, né? Porque eu associei, né, a cidade, né, a cidade de Porto Velho, né, a bonita cidade de Porto Velho, né? Também eu fiz, né, a silepse, né? Ocorreu a silepse de gênero, igual aqui embaixo, né? Vossa Excelência está preocupado, né? Vossa Excelência também, né? O pronome feminino. Então, o correto era que nós colocássemos, né, o preocupado concordando com Vossa Excelência no feminino, né? A famosa concordância nominal adequada e correta. Mas aqui eu fiz a concordância, né, com a ideia de que a pessoa, né, com quem eu falo, né, é um homem. Tranquilo, meus amores? Show? Então é concordância ideológica. É isso que é a silepse também, né? Figura de sintaxe, né? Ou de construção. Show? Olha aqui a de número, né? A procissão saiu, cara. Andaram por todas as ruas, né, da cidade de Salvador, né? Repare que procissão singular, né? Mais remete para nós, né? Muitas pessoas, né, reunidas. Estão ali sem querer, acabo colocando o verbo na terceira pessoa do plural, sem necessidade. Por quê? Porque eu fiz a concordância ideológica, né? Tranquilo? Como vai a turma, né? Estão bem, tá vendo aqui a turma singular, mas, né, na minha mente vai remeter, né, muitos alunos juntos, né? Então acabo sem querer colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Então o povo corria por todos os lados, gritavam, né, muito alto. O povo, né, também singular, mas na minha mente remete, né, sempre para nós plural. Então não é à toa que eu coloquei o verbo gritar, né, no plural, que eu o pluralizei, tá? E a de pessoa, né, isso, o que não compreende é como os brasileiros, né, persistamos em aceitar essa situação, né? Brasileiros, né? Ali, né, qual seria o certo? Né? Brasileiros persistem, né, cara? Só que ali, ó, eu me incluo entre a classe, né? Eu me incluo entre eles. Então, por isso que eu vou colocar, né? Eu vou mudar a pessoa do discurso, né? Eu vou colocar a primeira pessoa do, né, de singular, né? Que é o nós, né? E acabo não fazendo a concordância correta, né?
é a concordância verbal correta. Acaba o quê? Acaba fazendo a concordância ideológica. É comum quando eu quero, né, me incluir entre a classe, né? Os professores no Brasil, mesmo, né, cara, diante, né, de tal acontecimento, né, ainda, né, cara, somos, né, os professores, mesmo diante de tal acontecimento, ainda somos, né, cara, desvalorizados, né, pela sociedade, né? Não por todos, não estou generalizando. Eu sei que muitos, né, de vocês, algumas famílias ainda nos valorizam bastante, mas ainda acontece de nós sermos, né, valorizados mesmo, né, com isso tudo aí, mesmo nós nos desdobramos, né, juntos com vocês também, né, para que passássemos, né, cara, este ano todo aí juntos, né? Claro que não foi da maneira que nós desejamos, né, juntos em sala de aula, a aula seria muito melhor, a aula ficaria muito mais dinâmica, mas acabou que o Colégio Geração 2000, junto com nós professores, né, tentamos da melhor maneira, né, darmos continuidade a esse processo junto com vocês. Estou ficando um pouco, né, final do ano fica assim, bate um pouquinho, né, como é que se diz? Nós queríamos estar juntos, mas não deu, né? O tempo ali, né? O que aconteceu, né? A Covid-19 nos afastou, não conseguimos nos conhecer mais em sala de aula, mas por aqui, mesmo nem sem nos olharmos, né? Eu não tenho, né, a minha câmera aqui, mas não conseguimos passar isso aqui bem, tá? Olha aqui embaixo, os agricultores, né, temos orgulho de nosso trabalho, né? Isso aqui, ó, eu também me incluí entre a classe, né? Os agricultores têm, né, esse tendência com essa circunflexo, né, porque mantém a concordância com agricultores. Eles têm, né? Mas aqui eu me incluí, perdão, entre a classe, acabando, né, coloquei, né, sem querer o verbo na primeira pessoa do plural. Tranquilo? Então, a concordância, né, cara? A silepse de pessoa é quando eu mudo a pessoa do discurso, né, por querer me incluir entre eles, tá? Entre a classe. Então, dizem que os cariocas somos, né, poucos dados aos jardins públicos. Tá vendo aqui, ó, a frase do nosso grande Machado de Assis, né? Ele quis se incluir, né? Apresentar, né? Deixar claro, perdão, que ele era carioca. Por isso, né? Portanto, ele colocou o verbo na primeira pessoa do plural, certo? Então, dizem que os cariocas são, né, cara? Seria o correto, mas ele fez a concordância, né? Para mostrar a ideia, né? Passar, né, cara? Que essa ideia que ele realmente, né? Ele pertence, né? Ele é carioca. Perfeito? Tranquilo, amores? Então, temos esses três tipos de silepse, tá? Voltando a falar, né, que a silepse, né, é um recurso mais utilizado em gêneros, perdão, em textos mais subjetivos, tá? Vou passar aqui, tem muita coisa ainda. Então, figuras de palavra, né? Isso, ó, aqui eu coloquei até errado, né, cara? Figuras de palavra, né? Porque somente o primeiro elemento antes da preposição pluraliza-se, mais tranquilo. Metáfora. A metáfora é, né, a comparação implícita entre dois elementos, havendo sempre a relação de concordância interna. Repare aqui, ó, figuras de palavra. Vão ser usadas palavras, né? Mantendo-se, né, a relação de comparação entre elas, né? A relação, ou compará-las, havendo uma relação, né, bem próxima entre elas. Tranquilo? Então, ocorre quando um termo substitui outro através de uma relação de subjetividade de quem a cria. Certo? Ali, né? Não vou substituir, não. Vou mais comparar. Essa metáfora classifiquei errado ali. É mais comparação. A Amazônia é o pulmão do mundo, né, cara? Na sua mente, né? Povoa a sua maldade. Então, aqui, ó. A Amazônia é o pulmão do mundo. Comparei a Amazônia com o pulmão do mundo. Na sua mente, povoa, né, cara? A sua maldade. Tá? Supondo o espírito humano, né? Uma vasta concha, né? O meu fim, senhor Soares, né? E é ver, né, se posso extrair pérolas, não é isso? Então, né, houve, né, ali, né, o processo metafórico, certo? O espírito humano é uma vasta concha, comparei o espírito humano com uma concha, certo? E ali extrair pérolas, né? Na verdade, eu troquei, né? Eu fiz a comparação de algo com pérolas, né? Extrair pérolas. Seus olhos são luz e brilhante, né? Isso, meu pensamento é um rio subterrâneo, né? Frase do nosso grande, né, Fernando Pessoa, né, que ele compara o seu pensamento com o rio subterrâneo, uma vez que é tão profundo, é tão inatingível como. A comparação, né, dada pelo autor nunca é à toa. Ele sempre compara, essa comparação vai sempre haver uma relação de sentido. Então, se eu comparei seus olhos com luz brilhante, para mim, né, são bem parecidos. Se eu falar que o seu sorriso é uma aurora, não os comparei à toa. A comparação nunca é à toa. Certo? A comparação, cara, ou também chamada por alguns de símile, é a mesma coisa, né? É a metáfora com o elemento comparativo. Comparação aparece, né, expresso para nós, né, na sentença, o elemento comparativo, né? Sentou para descansar como se fosse um pássaro, né? E flutuou no mar como se fosse um príncipe. Se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Então aqui, né, aparece bem claro para nós, evidente, né? Aparecem, perdão, os elementos comparativos. Perfeito? Reparem, né, que é uma questão aí de mais militar, né, cara, da prova da IAGS, as provas militares trouxeram muito mais, trouxeram, né, questões voltadas a essa, mais aquela parte da oração, né, perdão, falei errado, orações subordinadas comparativas, aquela coisa toda.
Nada a ver com isso aqui, não. Ficava só uma questão até agora, né? Na EGS sobre figuras de linguagem. Era metáfora, né, que muitos diziam ser metonímia, mas a banca não anulou, não. Tá? O mar canta como um canário, né? A cidade adormecia, parecia, né, um cemitério sem fim. Então aqui eu comparei, né, cara? A cidade, né? Ela parecia um cemitério sem fim, né, adormecida, e o mar canta como um canário. Também comparação. Show? A sinestesia, né, é o cruzamento de duas ou mais variações distintas ou atribuição a uma coisa de qualidade que lhe é incompatível, aceita apenas no plano figurado. Cara, ficou muito, né, ruim de decorar. Mas sinestesia, na verdade, é a mistura, né, cara, de sensações voltadas, né, ao processo, né? Caramba, falei errado agora. É a mistura, ó, grave, metáfora, né? Metáfora é bem tranquila, se é a que mais cai, mais recorrente, é fácil nós gravar. Uma comparação ou o cine também. A sinestesia é o processo, né, cara, de só lembrar de sinestésico, né? Isso, eu vou misturar, na verdade, né, duas ou mais, né, formas que vão configurar para nós, caraca, não está saindo agora, configurar, né, as sensações voltadas aos órgãos, né? Isso, então, olfato, paladar, visão e tato. Então, misturei ali, certo? Ó, dizer palavras douradas, né? Sorriso amarelo, né? Nossos olhos trocaram, né, pensamentos, doce infância. Então, doce, né, voltado ao tato, amarelo, né, douradas, mais a visão, né, trocaram pensamentos. Então, assim, ó, acho que o exemplo não está muito bom, não. As falas sentidas que os olhos falavam, não quero, não posso, não devo contar. Então, contar é mais a fala, né, os olhos, né, isso, ó, falavam, né, misturei ali os olhos, visão, né, com falar, né. Então, são frases mais um pouquinho mais subjetivas para nós, mas ali, se você perceber direitinho, as falas sentidas, né, sentir. Então, misturei os sentimentos, as sensações voltadas aos órgãos, né? Olfato, paladar, visão, tato, perfeito? Sentir, né, cara? É mais o tato, né? Certo? Tranquilo, né? Devo contar é a fala, olhos, né? Visão com a fala. Então, misturei ali as sensações, né? Eu vou ter a sinestesia, certo? Um doce abraço, né? Misturei o doce, né? Que é o tato, né? Perdão, doce é o paladar com abraço, que é o tato, né? Então, misturei as sensações, perfeito? Na parede escura, né, do seu quarto, aguardava os acontecimentos, né? Isso, a parede, né? Perdão, na parede escura e áspera do seu quarto, aguardava os acontecimentos, né? Parede escura é a visão, e áspera é o tato, tá vendo aqui, ó? Então, acabei dando a vocês outros exemplos, mas esses aqui são bons, porque assim, aparece dessa forma realmente. É bem subjetiva, é importante que nós nos atentemos para achar realmente sinestesia, certo? Ó, que os olhos falavam, né, aqui também aparece para nós quase que uma, né, prosopopeia, uma personificação. É importante que olhemos para quê? Porque pode uma sentença aparecer, né, duas ou mais figuras de linguagem para nós, tá? Repare que também, né, aparece, né, cara, ali, ó, né, a elipse, né? Repare que, né, ficou bem oculto para nós ali, né, o pronome, né, cara? Não quero, não posso, não devo contar, né? Eu, né? Repare que também apareceu elipse, então pode ser que uma sentença apareça para nós, né, mais de uma figura de linguagem, tá? Metonímia, aí sim, né, metonímia configura sem substituir. Metonímia, né, é quando há substituição de uma palavra por outra, havendo entre ambas algum grau, né, de semelhança, relação, proximidade de sentidos, né, ou implicação mútua. Então, Edison, né, cara, que é o cara que descobriu, né, a lâmpada, né, cara? Então, aqui, né, a lâmpada ilumina o mundo. Eu troquei o autor pela sua, né? Perdão, eu troquei, né, o inventor pelo invento. Show de bola? Não te afaste da cruz, né? A cruz é o símbolo pela coisa simbolizada, tá? Fumei um saboroso Havana. A Havana é um lugar, né, onde é produzido, né, o charuto, né, o que é o melhor que tem, né, em Cuba, certo? Ó, é o melhor. Eu não sei se é o melhor porque eu não fumo charuto. Tenho até vontade, mas não tenho dinheiro. Certo? Principalmente, né, o charuto de Havana, tá? Então, Sócrates bebeu a morte, né? A morte é a causa pelo efeito, né? Isso, ó, o efeito, né? Certo? Vai ser, né, o veneno, né? Isso, a morte, né, é a causa, certo? Ó, moro no campo e como do meu trabalho. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, microfones foram atrás dos jogadores, microfone, né? O símbolo, é um instrumento, perdão, pela profissão, né? Se fosse os bisturis, né? Também relaciona-se com os médicos, né? Várias pernas passavam apressadamente, o que mais cai em prova, né, cara? São esses dois tipos, né, cara, de metonímia. É a parte por um todo ou um todo pela parte, né? Várias pernas passavam apressadamente, é a parte por um todo, né? Isso, os rostos, né, sentados ao chão, retratavam para nós, né, cara, o quão aquele lugar, né, sofria com a miséria, né? Os rostos, né, a parte, né, por um todo. Ou então um todo pela parte. A população, as mulheres, né, isso, ó, a mulher foi à rua, né? A mulher foi à rua cobrar por seus direitos, né? Que a mulher, né, é o singular pelo plural, também pode ser que caia, né? A mulher singular por todas elas. Então, a mulher foi às ruas, né?
realmente cobrou, né? E conseguiu, né? Tá conseguindo aos poucos, né? Na verdade, já era, a meu ver, já era para conseguir essa igualdade, né? Mas tá, aos poucos vamos conseguir essa igualdade de gênero aí, em relação, né, a salário, em relação a tudo mais. Tranquilo? Então, a população vai às ruas, né? Isso, a população é um todo, pela parte, a cidade, não é isso só. Show de bola? O Rio, né, cara, em 2021 ficará sem carnaval, né? O Rio de Janeiro, né? É um todo pela parte, né? São as pessoas, né? A população, aí, né? Os carioca, aqui, então é muito comum que se apareça. As que mais caem em prova são essas três, né? A parte por um todo, né? Os rostos sentados ao chão, o rosto, né? O lugar um todo, né? A parte por um todo. O singular pelo plural, a mulher foi às ruas, né? Isso, a mulher foi à rua, as ruas, perdão, a mulher é o singular pelo plural e também, né, um todo pela parte. Show de bola? Os mortais pensam e sofrem. Em cima dos mortais também, né? Cai muito, né, no lugar dos homens, não é isso? Ó. Minha filha adora Danone, você não adora Danone, né? A Danone é a marca que todo, né, criador de um produto quer que ele vire uma metonímia, né, cara? Danone é a marca pelo produto, né? Danone é o iogurte, mas ninguém fala, né, adoro o iogurte, adoro Danone, certo? Ninguém fala que vai arear a panela, né, com palha de aço, né? Vamos arear a panela com bombril. Ninguém fala que vai se barbear, né, com lâminas de aço. Vamos nos barbear, né? Que é até traz uma reflexidade, né? Reflexivo, né? Só vamos nos barbear, né? Com a Gillette, né? A marca pelo produto. Show de bola? O homem foi à lua, né? A balança penderá para o teu lado. A balança é o símbolo da justiça, né? Então, um símbolo pela coisa que simboliza, pela coisa simbolizada. Acho que mais cai em prova são aquelas três que eu lhes apontei, tá? Isso aqui, cara, mudou o nome, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui não é mais Sinédoque, né? Aqui também, né, nós chamamos de metonímia, que é algumas provas, né, algumas bancas em relação a outras provas, né, vão chamar de sinédoque, né? Isso ocorre quando há substituição de um termo por outro, havendo ampliação ou redução, né, do sentido usual da palavra. Mas quase todas as bancas não usam mais esse termo, né? Metonímia é o termo que vai abarcar tudo para nós. Show? Então, Sócrates bebeu a morte, né? Repare que é metonímia. O brasileiro, né, é um apaixonado por futebol. Então, a extensão maior, sinal de expansão. O brasileiro, né, tá, vai substituir os brasileiros mesmo, as pessoas, tá? A cidade inteira viu assombrada de queixo caído, né? O pistoleiro sumiu de ladrão, fugindo nos cascos de seu cavalo. Tá vendo aqui, ó, a cidade inteira, né, vai trazer um todo pela parte. Mas, né, já aviso a vocês que eu acho que nem depois, né, vou até pesquisar isso aqui com calma, que eu coloquei aqui sem olhar. Eu tenho quase certeza que não aparece mais nenhuma prova mais esse termo sinédrico, né? Tudo isso configura-se para nós, né, metonímia. Tranquilo, meus amores? Então, assim, esquece um pouquinho, né, esse termo sinédrico, que hoje a metonímia vai abarcar tudo para nós, tá? Catacrese, né, é a metáfora que, né, dado o uso contínuo, né, a metáfora desgastada, da que não se sente nenhum vestígio de inovação ou de criação individual, né, ela é usada por nós, né? Dente de alho, comparei o alho, né? O alhozinho com o dente, parece realmente, né? Aquilo ali ficou na nossa boca. O céu da boca, né? Que é o alto do nosso, né? Da nossa boca. E o alto, né? O céu. Lá no alto, né? Pé da mesa, né? É o que segura, é o que sustenta a mesa. E o pé é que nos sustenta, né? Embarcar no trem, embarcar, né? Pegamos esse empréstimo linguístico, né, cara? Embarcar vem de barco, né? Hoje nós usamos para tudo. É a barriga da perna, né, cara? Parece a barrigazinha da perna, né? Comparamos com a nossa barriga. Asas do nariz, né? Boca do estômago, né? Tudo isso, né? Tem diversos tipos de catacrese. Tranquilo, manga da camisa, né? E assim por diante. Asa da xícara, tá? Foi, amores. Catacrese, então, é metáfora que, dado o uso contínuo, cristaliza-se. Perfeito? Ó. A antonomásia, né, cara, é uma variante da metonímia, né? Ocorre quando designamos uma pessoa por uma qualidade, né? Característica ou fato que a distingue, certo? Ó, a antonomásia vai diferenciar um pouquinho da perífrase. A antonomásia é mais voltada à pessoa, né? Perífrase, né? Que eu não coloquei aqui, ó, peço desculpa a vocês, não sei se eu coloquei mais à frente, não. Há uma diferençazinha clássica. Até a antonomásia é quando nós, né, designamos a pessoa, né, por sua qualidade ou aquela característica que ficou marcada, que a marcou. Então, o rei das selvas, né, o leão. É assim que ele ficou conhecido por nós, é assim que eu vou chamá-lo, certo? Aqui é uma antonomásia. Perfeito? Ó. Então, aqui, né, antonomásia, tá? O Dante Negro, né, Cruz de Souza, foi assim que ele ficou conhecido por nós, né?
o Dante Negro, né? O Castro Alves, né? Que seria o nosso grande poeta dos escravos, né? Gregório de Matos e Guerra, o nosso Boca do Inferno. Então, certo? Ó, o Ronaldo, né, cara, seria o fenômeno do futebol, né? O Pelé é o rei do futebol. Então, né, é como se fosse um apelido, né? Mas antonomasia designa a pessoa, né? Perífrase relaciona-se a lugar, né? A águia de Aia, né? Isso, como ficou conhecido por nós, o Rui Barbosa, tá? E é um recurso, né, que pode ser por nós usado, né, dentro, né, de uma redação, né, objetiva, de uma redação, por exemplo, né, dissertativa, né? Tanto aqui, não coloquei, acabei que eu esqueci de falar com vocês, né? Tanto, né, a antonomásia quanto a metonímia, né, cara, podem ser usadas por nós dentro, né, cara, de uma redação dissertativa, né, no contexto mais objetivo. São usadas normalmente uma redação mais objetiva. Tranquilo? Assim como a antonomásia e também a perífrase. A perífrase é mais lugar, tá? Não coloquei aqui não, mas, ó, certo? Ó, depois vocês já viram isso comigo já, só vão reescrever aí, né? Perífrase é mais lugar. Então, né, fim do ano, né, cara, vamos à Cidade Luz, né, que é Paris, né? A Cidade Maravilhosa, que é assim como ficou conhecido o Rio de Janeiro, né? Eu vou agora, né, nas minhas férias, dar um passeio, né, cara, na Finlândia brasileira, né? Acho que é assim que é conhecido, né? Penedo, certo? Acho que é Finlândia, se não me engano, brasileira. Né? A Arraial do Cabo, né, cara, ficou conhecida por nós, né? Como Caribe brasileira também, tá? Então é mais associado ao lugar, né? O apelido é como aquele lugar ficou conhecido através de suas características. Tranquilo? Antonomásia, pessoa, perífrase, lugar, tá? Alegoria, né, cara? É uma acumulação de metáforas referindo-se, né, ao mesmo objeto, em que todas as palavras são transladas, né, para um plano que não lhes é comum. Tá? Então, aqui, ó, a vida é um grande poema em estrofes variadas. Umas em opulentos, né, alexandrinos, de rimas milionárias, outras, né, frouxas, quebradas, misérrimas, né? Mas o refrão é um para todas, sempre o mesmo morrer. Então, a alegoria é uma acumulação de metáfora, né, de textos metafóricos, referência ao mesmo objeto, né, em que todas as palavras são transladas para um plano que não lhes é comum. Aqui, ó, repara aqui, né, a vida, né, eu vou ali trazer, né, elemento metafórico que o mesmo, né, termo, um grande poema, né, comparei a vida, né, com um grande poema, né, em estrofes variadas, né, eu vou ali, né, umas, né, estrofes em opulentos, alexandrinos de rimas milionárias, outras, né, frouxas, quebradas, misérrimas, né, então vou ali associar, né, a vida, né, e vou descrevê-las, né, através, né, comparando, né, cara, a vida com, né, um grande poema, com as suas estrofes, né, umas, né, mais milionárias, né, isso, outras mais misérrimas, né, isso aí, assim por diante, tranquilo? O refrão, né, é um para todos, é sempre o mesmo morrer, né, sempre o final, o mesmo final para todos, né, cara, não importa se seja milionário ou seja, né, é miserável, né, o final é sempre igual para todos nós, né, a morte. Então, aqui tem até um texto bem legal, em relação, se nós observarmos a parte dele aí, se nós entendermos, realmente traz um aspecto, né, semântico bem legal. Show? Figuras de som, né, mais voltadas realmente ao som, né, a literação é a repetição proposital, né, da mesma consoante para tentar, né, causar, né, um efeito sonoro, tá? Quando há repetição da mesma consoante ou de consoantes similares, né, vou ter literação, né, iguais ou similares. Então, Auriverde, né, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija em balança. Então, Castro Alves, né? Repare aqui, ó. Toda a gente, né, homenageia Januária na janela, né? O rato riu a roupa do rei de Roma, né? E frua, frueixa, perdão, e flua, frouxa, flutua, caridade, flutua, sei lá, né? Repetir a mesma consoante, né? Iguais, né, ou semelhantes, né? Eu vou ter, né, a literação, que é um processo, né, uma figura de som que vai, né, trazer harmonia em relação ao efeito sonoro. Tranquilo? A sonância, né, se a literação, repito, a consoante, a sonância, repito, né, a mesma vogal ao longo de um verso, né, ao longo, né, de um verso ou ao longo do poema, né? Ana da cama, né, da cana, fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. Certo? Repito a mesma vogal ali, né, ao longo, né, do verso ou ao longo do poema. Tranquilo? Sou um mulato nato, no sentido lato, mulato, democrático do literal. Do litoral, perdão. Então o cara pode cobrar, né, para vocês em questões vestibulares, né, trazer, né, esses trechos, né, literários, né, e querendo que vocês classifiquem, na verdade, as figuras de linguagem. Tranquilo, amores? A paronomásia, né, ocorre quando há reprodução de sons semelhantes em palavras de significações diversas, distintas. Tá vendo aqui, ó, berro, né, pelo aterro, ó, berro de berrar, né, cara, aterro, um substantivo, pelo desterro, né, berro por seu berro, né, por seu berro, né, pelo seu erro, né, quero que você ganhe, que você me apanhe. Então, né,
ocorre quando há reprodução de sons semelhantes em palavras de significações diversas, de classes gramaticais diferentes, na verdade. Certo? Ganhe, né? Ganhar, né? É um verbo, apanhar, eu vendo aqui, ó, significações diversas. Apanhar tem outra coisa, ganhar é outra, mas ganhe, apanhe, certo? Ó, quero que você, né, ganhe, quero que você me apanhe, certo? Então aqui, palavras, né, de produção de sons semelhantes em palavras de significações ou mesmo de classes gramaticais opostas, né? Tranquilo? Com tais premissas, né, ele sem dúvida leva-nos às primícias, tá vendo aqui, ó, premissas e primícias, tá vendo aqui, ó? Então isso aí configura-se para nós paranomásia, certo? Há uma reprodução de sons semelhantes, mas em palavras com significações diversas, né? Premissas e primícias, tá? E Padre Antônio Vieira. Show, exportar é o que importa, Delfim, exportar importa. Tá vendo aqui, ó? Apareceu, né? Essa tentativa de trazer esse efeito sonoro vai ser para nós paranomásia. Tá vendo aqui, ó? Repare que os sons são semelhantes em palavras totalmente diversas em relação ao sentido, em relação a tudo. Então, Sagres sagrou, então, a descoberta. Tá vendo? Sagres sagrou, né? Não, comparação, essa tentativa, né, de efeito sonoro que eu fiz entre Sagres sagrou, né? E partiu encoberto a descobrir. Tá vendo aqui, ó? Encoberto a descobrir. Então, aqui também, esse efeito, esse jogo de, né, de palavras em relação à parte sonora, só pode ser para nós a paranomásia. Tranquilo, amores? A onomatopeia ocorre, né, uma palavra ou conjunto de palavras, né, que imitam um ruído, né, o som que vai, né, aparecer para nós, né, vai ser trazido para nós pela natureza, tá? Mas olha só, 3 minutinhos aí, ó, vou parar aqui com vocês na onomatopeia, vou só explicá-las, né, e na próxima aula amanhã eu falo da figura de pensamento com você, mas hoje mesmo vou colocar alguns exercícios vinculados a essa matéria, tá? Então, ai, né, dor de grito, dor de dor, né, isso, esse ai é o quê? A tentativa de reproduzir a dor que eu estou sentindo, né? O a, né, grito de surpresa, né, isso, ó, o grito a, né, que é uma interjeição. Cuidado para não confundir, né? O a pode, né, conjunção com a onomatopeia, certo? O buá, né, cara, que é um choro, o plim-trim, né, que é companhia, certo? Ó, companhia, né? Plim-trim, né? Ou plim-plim, a companhia, perdão. Com campainha. Opa, tá todo doidão. É o que é a reflexão, o fom-fom, que é a buzina, né? O u, né, que é a vaia, né? O toque-toque, que é a batida, o miau, né, que é no felino, né? Certo? O ufa e assim por diante são, né, elementos onomatopeicos, certo? Vai tentar reproduzir o som que a natureza, né, nos apresenta, né? O tic-tac do relógio, assim por diante. Tranquilo, amores? Beijão, certo? Vejo-os amanhã. Obrigado por estarem comigo aqui. Desculpa qualquer coisa, como sempre, tá? Fiquem com Deus. Beijo grande, tá?